Olá vocês, estamos aqui para mais uma entrevista no canal da Sinopsis Editora, aqui pelo YouTube. Então, antes de mais nada, já deixa o like, já curte aí, já habilita o sininho para receber o aviso do próximo vídeo, se inscreve no canal, que a gente quer chegar a 1 milhão de inscritos logo, logo, e precisamos da sua força, né? E não esquece de compartilhar esse vídeo, porque vamos falar sobre o novo lançamento da Sinopsis, um livro que interessa, tenho certeza absoluta, a 100% dos psicólogos e a 200% dos estudantes de graduação de psicologia, porque falaremos sobre protocolos clínicos em terapia cognitivo-comportamental, de Beck à terceira onda, ou seja, um livro bastante completo e que, através dessa entrevista com as autoras, com a Deise e com a Sabrina, vamos deixar muitas informações para deixar você mais aguçado. Está vendo ali no cantinho, já tem ali, conheço o livro, já dá uma fotografadazinha ali com o seu celular, para você depois até baixar o primeiro capítulo, tá bom? Antes de mais nada, só dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para a Deise, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para a Sabrina, porque a gente nunca sabe que hora o pessoal está assistindo. Meninas, deem um oi, que depois eu leio o currículo de vocês e a gente já engata nas perguntas. Vou quebrar o protocolo aqui hoje. Oi, pessoal. Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso Com aí. certeza. Nosso salve. Vamos. E lembrando, né, eu já vou quebrar também aqui o meu pessoal de retaguarda, que no caso é a Nicole, hoje aqui, né, ela não está esperando que eu vá falar que você pode comprar o livro ali com o cupom Entrevista 60, ela não está preparada, ela vai ter que correr agora para achar lá, porque era para falar outra coisa, ela foi rápido, olha lá, 15% off em todo o site, eu adoro, eu me divirto quando eu escolhendo o programa, ainda mais quando a gente fica um tempo sem gravar, para dar aquele timing legal. Pessoal, rapidamente, então, currículo da Sabrina Martins Barroso, tá? Antes de falar tudo que ela já estudou, psicóloga pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em psicologia pela saúde pública pelo FMG, foi fazer curso em Portugal, voltou, já está aí para Portugal de novo, tá? Eu quero deixar bem claro que ela é hoje a autora de grandes sucessos da Sinopsis, como os 2 baralhos das emoções, o adulto infantil, como os 2 livros Mais Tarefas, né, o Tarefas Terapêuticas e o Mais Tarefas Terapêuticas, e o Casos Clínicos com Pessoas Idosas. Então, quem está assistindo essa nossa entrevista aqui, depois entra no site da Sinopsis, ou entra mesmo no canal do YouTube, né, que já tem entrevista, já tem uns cortes de entrevista de livros da Sabrina aqui com a gente, do próprio Baralho, para conhecer um pouco do trabalho dela, da produção dela, que é excelente. E falar também da Deise Coelho, né, que, né, bruxinha criada com a Sabrina ali, né, tudo junto, incluído, mestrando, papapá, doutorando, ela falou que ela está fazendo por outros caminhos, mas o mestrado foi através ali da Sabrina. A Deise, que é psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, doutora em Ciências da Saúde pela USP, né? Neuropsicóloga pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação, o IPOG, e professora aí de Psicologia no Desenvolvimento, nos cursos de Psicologia da Faculdade de Patos de Minas Gerais. Isso aqui é só pro forma, porque quem está nesse programa aqui é só top, né? Usar um termozinho aí que o pessoal gosta de falar, né? O pessoal novo aí fala que tudo é top. Então, aqui, para ter livro com a Sinopsis, tem que estar naquele patamar ali de cima sempre. E esse livro que foi lançado recentemente pela editora, o Protocolos Clínicos, veio, né? Inclusive, né? É mais uma daquelas armas brancas que a gente produz. A gente costuma dizer que o livro da Sinopsis tem um problema de ser uma arma branca, apesar de não catalogada aí pelo pessoal, né? Mas se jogado, pode machucar, né? É um perigo, tem que tomar cuidado. Os maridos aí de plantão têm que ficar espertos, tá? E é um livro que chegou, veio para ficar, com certeza, logo, logo já será reimpresso, que na pré-venda dele a coisa já pegou, né? A gente já viu que ele já veio com... Olha, coisa boa! Veio com sucesso. Foi uma pré-venda bem interessante, tá? E vamos começar a nossa entrevista já encaminhando aqui uma perguntinha para a Deise, né? Falando sobre o livro, né? Qual foi o objetivo que vocês tinham em mente
ao fazer o livro Protocolos Clínicos em TCC, de Beck, a Terceira Onda? Bom, Ricardo, né, o nosso foco seria a praticidade e facilitar para as pessoas, porque a gente percebia, assim, em conversas, pensando em materiais que faltavam, a gente viu o quanto era algo que aparece muito, por exemplo, supervisão, quando a gente está dando supervisão clínica, o pessoal tinha muita dificuldade. Nossa, mas o que que eu vou fazer? Ah, mas onde eu encontro esse material? E aí a gente conversou, e a Sabrina comentou, nossa, seria muito legal um livro, né, já com tudo compilado, as coisas já muito mais encaminhadas, você vai lá no sumário, pronto, está aqui. É transtorno de depressão, é transtorno de estresse, né, qualquer que seja ali o foco, não, já facilitar o caminho para essas pessoas, e com isso também garante a maior efetividade, a maior eficiência ali do tratamento, porque às vezes nessa angústia que as pessoas ficam, elas perdem um pouquinho do vínculo, elas se perdem um pouquinho do nossa, tem que estar pronto, tem que fazer, vamos usar aqui o protocolo, mas onde que está esse protocolo, de onde que ele veio, e às vezes encontra um material que talvez não seria tão adequado. Então a gente começou uma longa busca, um longo processo de compilado aí, de encontrar os melhores protocolos que estavam tanto, né, já validados aqui no Brasil, quanto também internacionalmente. Quer complementar alguma coisa, Sabrina? Ou eu já engato uma perguntinha para você? Vale só um detalhe que vale a pena, é que assim, desde quando eu estava estudando, as pessoas falavam assim, ah, pega isso do protocolo de não sei quem. Mas a gente não sabia onde estava esse protocolo. Por vezes estava num livro americano que você não tem acesso, que você não consegue, porque precisaria de importação, esse tipo de coisa. E sempre me incomoda quando me mandam fazer uma coisa técnica e não me dão as condições de fazer essa coisa técnica que estão me demandando. Então a gente quis resolver vários problemas, entre eles esses de fornecer o acesso ao material, tornar mais fácil que isso acontecesse e que a pessoa não tivesse que ficar procurando em N diferentes lugares. Está tudo num lugar só. Ela vai lá, ela estuda, ela entende o que está acontecendo e ela segue com a vida dela. Então, a gente tem esperança que, de fato, esse livro seja útil para quem está começando, mas também para quem já tem uns aninhos de estrada, para poder revisitar algumas coisas ou conhecer algumas coisas novas. Sem dúvida. Com certeza. E aí eu vou engatar a pergunta, assim, que você já levantou um pouco a bola, por que usar um protocolo clínico? Aí você vai até, inclusive, falar para os estudantes que nos acompanham aqui, que ainda nem estão na estrada, né? Qual é a importância, né, do uso desses protocolos no set terapêutico? A terapia cognitivo-comportamental, ela preza que você consiga demonstrar o que que você está fazendo, que você saiba para onde você está caminhando com o cliente. E as terapias de terceira onda seguem a mesma lógica. Então, eu não tenho que adivinhar o que eu vou fazer semana que vem, eu tenho que ter um planejamento para isso. E os protocolos clínicos partem desse planejamento, sendo que alguém já testou isso empiricamente, viu que funciona, viu a efetividade, levantou as principais dificuldades com populações específicas e por isso compilou tudo no protocolo que ele demonstra que funciona para aquele transtorno, para aquelas características que eu quero trabalhar com elas. Então, quando a gente escolhe trabalhar com protocolo, eu estou atrás de evidências de efetividade daquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu sei qual é o caminho que eu estou percorrendo com o tratamento que eu estou oferecendo para aquele cliente, mesmo que eu precise fazer algumas adaptações que passam por cultura, que passam por outros lugares, eu sei o norte de onde eu estou indo, e passa também por dar ao terapeuta um nível maior de segurança sobre o caminho que ele pensou para trabalhar com uma determinada característica de um determinado cliente. Ou seja, alguém testou. Então, a vantagem de trabalhar com protocolo é que ele é meu norte, ele é meu guia. Ele não me engessa enquanto clínico, ele me permite ser do jeito que eu acho, ou do jeito que eu consigo ser um bom clínico, mas ele me dá um direcionamento que sem o protocolo, por vezes, eu teria que inventar a roda com cada novo caso, com cada nova atividade que chega para eu trabalhar, com cada nova característica. Quando eu trabalho com protocolos, muitas coisas são replicáveis. O que funcionou com uma pessoa, funciona com outras.
Algumas precisam de adaptação, mas até isso, boa parte dos protocolos indicam, tomem cuidado com isso, preste um pouquinho mais de atenção aqui, verifique se o seu cliente entendeu tal e tal coisa antes de dar os passos seguintes. Então, é uma ajuda muito importante para quem está na clínica, mesmo para quem já tem bastante experiência, mas para quem está começando, dá um nível de segurança para trabalhar que poucas coisas na vida vão conseguir te ofertar. Então, é uma boa ideia conhecer, estudar os protocolos, escolher os melhores e incorporar isso na sua prática clínica. E aí o livro veio para ajudar nisso. Desde quer complementar ou já vamos falar a respeito de protocolo, não é receita de bolo? Como é que você... Não, vamos seguir, tá lindamente respondido. Vamos seguir, porque, né, a gente sabe que o protocolo não é Oh, receita de bolo, né? Tá lá, tá o Pelo caminho, amor de Deus. papá, mas não dá para cravar, né? Que todo mundo vai acertar ali a mão na hora de misturar as coisas, né? Quais os principais critérios, Daisy, né, que devem ser observados para a adaptação do protocolo à necessidade daquele paciente? então, Ricardo, né, uma das grandes questões, um dos pressupostos da TCC é a questão da relação terapêutica. E esse é um caminho que, se ele tiver com qualquer problema, o resto fica muito mais complicado de ser seguido. Então, a relação terapêutica, o vínculo que está formado com aquele cliente ou paciente, né, o que vocês combinaram, o que foram promessas realizadas, metas estabelecidas, o que ele está esperando. Então, a questão da psicoeducação, de vamos apresentar a TCC, apresentar o uso do protocolo, qual seria esse foco. E desde o início, a gente sempre fala do quanto o nosso trabalho é colaborativo, né, que é 50% o profissional e 50% o cliente. Ou eu brinco muito, né, 100% os dois, cada um ali 100%, porque aí com isso a gente faz melhor. Mas a grande questão é, então vamos juntos. E a gente tem que saber muito, estar atento a, ok, o protocolo nos ajuda a seguir algo que já foi comprovado, vai ajudar, né? Alguém já fez, igual a Sabrina comentou, não precisa reinventar a roda. Mas tem momento, tem contexto. Então, por exemplo, às vezes estou tratando um cliente, é fobia específica de elevador. E aí, ok, fizemos combinados, estamos trabalhando um processo de dessensibilização e em um dado momento, sei lá, o cachorro desse cliente falece. Aí, vamos seguir o protocolo, porque hoje era tal atividade, ou vamos fazer um acolhimento em relação ao momento que ele está vivendo, ou perdeu o emprego, ou, né, descobriu algum tipo de processo de adoecimento ali. Enfim, a vida acontece, tem um protocolo, que lindo, ele nos ajuda, mas a gente não esquecer que a vida acontece, que antes de tudo tem uma pessoa ali, e que a gente vai estar muito atento a quais são as necessidades daquela pessoa. E que se, ainda que o protocolo dite um caminho, a necessidade é outra, a gente vai focar na necessidade, sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Antes de passar uma pergunta para a Sabrina, deixar aqui o toque ali, ó, conheço o livro, né? A gente vai falar do livro aqui, óbvio que eu vou falar bem do livro, óbvio que as duas vão falar muito bem do livro, porque são as autoras, mas sabe que você vai ficar desconfiado? Dá uma clicada nesse QR Code e baixa o primeiro capítulo do livro de graça, baixa lá um PDF, né? Se você está na dúvida se o livro é bom ou não, nada melhor do que você aproveitar o QR Code aí, baixar o PDF do primeiro capítulo e ver, né, se realmente vale a pena. Mas eu vou dizer para vocês, vale sim, porque foi um sucesso de vendas muito grande na pré-venda desse livro, e Mas, ele agora chegou e continua. Oi, Sabrina. se você me permite, Ricardo, vou cantar a pedra da sinopse aqui também. Eu Opa, posso com certeza. várias parcerias com a Sinopse, como o Ricardo já falou, não é meu primeiro livro publicado junto com a editora, e essa história de poder baixar o primeiro capítulo é perfeita, porque por vezes você vê se você se identifica até com o jeito de escrita de um material quando você tem acesso a ele, e vocês deixarem fazer isso de graça é muito legal. Só não perde para os descontos de 50% para estudante de graduação, que é meu xodózinho toda a vida, mas esse é muito legal também. Ela já deu spoiler, eu ia falar do estudante daqui a pouco. Mas já fica, nesse corte já vai ficar essa propagandinha feita pela própria Sabrina aí. Mas na próxima eu vou falar mais para frente. E nem tem Mas, direito ao Sabrina, desconto, pensa. né, estudante paga meia na sinopse, hein, para livros na sinopse. Sabrina, no livro você menciona um relato pessoal sobre o uso de um protocolo para toque, né, durante a sua formação em TCC. Quais foram as dificuldades enfrentadas nesse caso? E o leitor desse livro terá um caminho mais fácil
para superar esse desafio quando aparecer um paciente com a mesma demanda? Quando eu estava indo em formação, eu recebi um caso de fobia de higiene. A pessoa tinha questões com higienização, com toque. E a orientação que eu recebi do protocolo que me deram para seguir foi que eu pedisse a essa pessoa que andasse com um cordão com um pouquinho de fezes pendurado dentro de um vidrinho no pescoço. Isso era inimaginável para mim, é até hoje inimaginável para mim, eu jamais pedirei a um cliente para fazer isso. E aí você se confronta com o que o protocolo está pedindo, eu sabia que tinha funcionado, mas esse protocolo vem dos Estados Unidos, de uma cultura que lida com algumas coisas de uma forma diferente, com um cliente diferente. E eu pensei assim, bom, eu não vou fazer, eu não me sinto confortável, eu não tenho nem como pedir a um cliente usar da nossa relação terapêutica para tentar que ele fizesse isso, porque eu não ia acreditar que eu estava fazendo o que era melhor por ele. Então, eu parei para analisar no protocolo o que, que era possível, o que, que ele queria com aquela tarefa, com aquela função, qual era a função daquele pedido, e eu vi que era uma assimilação de ter sempre por perto algo que era gerador de incômodo para o cliente, porque estava relacionado com sujeira e estava relacionado com o pior tipo de sujeira no qual eu posso imaginar, que são fezes. E aí o que eu fiz foi sentar com o cliente, explicar para ele que a gente precisava que ele tivesse algum contato com essas substâncias mais sujas que geravam o desconforto dele, para a gente trabalhar a quebra daquele desconforto, e juntos nós chegamos em algo que ele dava conta de fazer, que não era aversivo para ele, tão aversivo, e que eu achava que era mais possível de pedir para um cliente, mantendo a nossa relação de respeito. Então, algumas vezes, os protocolos são criados de uma cultura diferente da nossa, ou com clientes diferentes dos nossos, ou mesmo ele fere algum valor pessoal teu. E isso não significa que ele tem que ser obedecido tal qual ele foi pensado, engessando a sua atuação. Como a Daisy falou, o vínculo terapêutico é mais forte do que qualquer outra coisa, a relação é mais forte que tudo. Então, você adapta às suas necessidades, entendendo a lógica do tratamento pedida no protocolo. E sim, a gente trouxe várias opções para vários tipos de transtornos diferentes e alternativas que podem ser usadas por um terapeuta, e eu juro para vocês que a gente não pediu para ninguém de pendurar um vidrinho com um pouquinho de cocô no pescoço, porque não vejo motivo para um terapeuta pedir uma coisa como essa para um cliente, jamais. E olha que eu já pedi muita coisa meio estranha para cliente, tipo rolar na lama, fazer algumas coisas que as pessoas assustam quando eu conto, mas cada um tem seus limites e os limites do cliente que têm que ser considerados também. Muito bom, muito bom. Antes de passar uma pergunta aqui para a Deise, só lembrar para você que está nos assistindo, né, que você pode comprar ali com 15% de desconto aí usando o Entrevista 60 em nosso site. E se ficar com alguma dúvida, você também pode entrar em contato com o nosso pessoal do atendimento personalizado, né, que fica das 8 às 18, né, de segunda a sábado, para te atender e tirar qualquer dúvida. Fiquei. Agora já ia levantar porque estava cortando a minha cabeça. Mas, Daisy, quais as principais alterações e adaptações feitas nos protocolos, né? E por que elas ocorreram? Acho que um pouquinho, acho que a Sabrina até meio que já falou ali, mas deve ter Sim. mais história para contar. Quando nós pegamos, né, os artigos, os livros, nós fomos percebendo que, assim, era uma gama fenomenal de pesquisadores, de autores referência dentro da TCC e as contextuais, de fato. Só que uma coisa que, para estruturar o livro, né, nós pensamos: "Não, vamos deixar a mesma cara dos protocolos". E aí, de repente, um autor escreveu de uma forma, um escreveu de uma forma completamente diferente, todos né, materiais de excelência, no entanto, cada um com o seu aspecto, com o seu perfil. E aí, em alguns, por exemplo, a gente prezou em colocar o objetivo daquela sessão, qual foi toda a agenda realizada naquela sessão, a atividade terapêutica que foi solicitada para aquele cliente paciente, no pós, né, após sessão ali durante aquela semana, ou atividade de casa para ele realizar e dar seguimento a esse acompanhamento. Então a gente percebeu que nem todos os protocolos tinham isso delimitado de um jeito tão claro. E aí, exatamente por esse motivo, à medida que a gente foi pegando o material, lendo os artigos, lendo os capítulos, né, a fonte de onde nós retiramos, a gente sentou e não, vai ser melhor estruturar. Então, algumas coisas a gente vai ter que compreender pelo contexto, pela essência do que está sendo pedido aqui no material, e percebendo tanto o que está projetado
no protocolo desse autor, quanto também o que seria o objetivo, e aí a gente tenta traduzir um pouquinho para o pessoal para deixar mais claro, para deixar mais fácil, para não necessariamente, nossa, mas de que estão falando aqui? Porque alguns ficariam muito confusos. Então, foi uma tentativa de traduzir, de deixar as coisas ainda mais dado o caminho das pedras, para facilitar bastante para o pessoal aí, porque o dia a dia, a correria, os estudantes, os profissionais, ficar buscando o material, entendendo de onde vem, ele é um desafio. Então, não, vamos deixar o caminho já pronto e especificar o máximo possível. Então, as adaptações foram para isso. Excelente, excelente. Sabrina, você pode citar cenários em que o profissional escolhe não fazer uma conceitualização, né? Quais ganhos ele terá se fizer uma boa formulação de caso? Eu acho que o cenário em que o terapeuta pode não fazer a conceitualização é quando ele quer ter mais trabalho do que ele precisaria, ou quando ele quer ter dificuldades para conduzir o caso dele. A conceitualização é parte básica dentro da TCC, ela é uma leitura de o que é aquele caso, e ela deveria ser algo no qual os terapeutas gastam um tempinho bacana do tempo deles para aprender a fazer, porque ele te ajuda a ler e entender os casos. Os ganhos que eles podem ter ao fazer uma boa conceitualização são todos. Fica mais fácil de conduzir, fica muito menos em risco de que você trave e não saiba para onde ir com um determinado cliente. Eu estava conversando disso com um grupo de estagiários há pouquíssimo tempo atrás, que nem sempre a gente consegue fazer o que está previsto, que é toda semana sentar e atualizar uma boa conceitualização, mas você volta a ela com muita frequência, especialmente quando a vida da pessoa sofre mudanças ou quando você fica um pouco sem rumo, sem saber o que fazer com aquele cliente, ou sente que você não está colaborando mesmo com ele. Então, a conceitualização, ela é uma ferramenta básica do trabalho do terapeuta, e a gente deixou um capítulo que, modéstia à parte, eu acho que ficou bacaninha para ajudar as pessoas a pensarem como fazer essa conceitualização, como pensar a lógica de um caso, para que ela possa, inclusive, escolher se cabe usar um protocolo, qual protocolo, quais são os aspectos que ela tem que considerar para isso. É uma ferramenta básica de trabalho, é uma habilidade muito importante para um terapeuta desenvolver. Se ele trabalha dentro da linha da TCC ou da linha das contextuais, faz muita falta, de verdade. Perfeito, perfeito. Antes da pergunta para a Deise, 2 recados, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, habilita o sininho, né? E se inscreve para receber notificações dos novos vídeos e dos lançamentos no nosso canal do Telegram, tá? Entra lá no Telegram, tá todo mundo com Telegram. Antigamente o pessoal nem era muito desse canal aí, mas hoje tem muita gente inscrita, então a gente por lá envia para você lançamentos de livros e informes quando a gente lança algum ou publica algum livro novo no YouTube, tá bom? Mas, Deise, os protocolos fornecem diretrizes claras para a definição de metas terapêuticas e para o monitoramento do progresso ao longo das sessões? Sem dúvida nenhuma, Ricardo, e até vou pegar essa capa maravilhosa que vocês fizeram, né? É o quê? É uma bússola. Então, se eu tenho a bússola, eu consigo ter ideia, eu sei para onde eu quero ir, eu consigo ter noção, eu tenho um referencial, eu sei para onde seguir. E o foco com o protocolo é exatamente isso, é o que a Sabrina falou. Se foi realizada uma boa conceitualização, aqui eu já peguei as informações necessárias, obviamente que ela é refeita frequentemente, mas eu já peguei as principais características, as principais questões que precisam ser trabalhadas, e com isso, juntamente ao protocolo, eu consigo traçar um caminho, estabelecer realmente essas metas terapêuticas em cima, né, tanto do que a gente percebe, mas principalmente do que aquele cliente, paciente chegou como demanda, apresentou como um objetivo terapêutico para ele, qual é a grande questão na vida dele que ele está querendo transformar nesse momento, e aí, a partir disso, os protocolos vão nos ajudar a ter um local para onde chegar. Se eu vou para o aeroporto e fico só olhando, né, todos os guichês, sem saber para onde eu não vou para lugar nenhum. Agora, se eu sei para onde eu quero ir, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Brasília, eu quero ir para o Rio, não importa para onde, mas se eu sei para onde eu quero ir, e eu tenho um acompanhante, aquele acompanhante está topando ir para aquele local, a gente compra passagem e vai. Vamos que vamos. Agora eu vou pegar uma passagem para um lugar que vocês não conhecem, que é o momento que eu jogo aquela pergunta que não está no roteiro de vocês. Nem no roteiro da Nick aqui. Vamos lá. Vamos lá.
protocolo, tudo muito bonitinho, pensado, né? Tá lá o protocolo, começo, meio e fim, a gente já sabe que não é receita de bolo, que, né, que tem que adaptar, mas acontece de usar o protocolo e não dá certo. Vocês já pegaram pacientes, né, que vocês estão lá no protocolo tal, e de repente você fala, velho, como é que faz? Dá frio na barriga? Como é que... vocês já são experientes, estão no mercado há bastante tempo e tal, mas para aquele profissional que está entrando aqui agora, que vai comprar o livro, que vai pegar o protocolo e, de repente, no meio do caminho, rapaz, a estrada, o aeroporto está para cá, foi para lá, perdi o avião, como é que eu faço? Faz igual o Waze, recalculando, vê outra rota e segue a vida. Isso não é um problema, acontece todo dia. As pessoas são diferentes, as pessoas têm vidas próprias que são construídas de maneiras únicas. Quando a gente trabalha com protocolo, você trabalha com um caminho que funciona para boa parte das pessoas. Mas se não funcionou para o seu cliente individual, talvez tenha um outro protocolo que funcione. Quando a Deise estava dando uma outra resposta, eu estava pensando que eu já tive que adaptar, por exemplo, e trabalhar com clientes adultos com material para cliente adolescente, porque ele tinha uma questão de infantilização muito séria que não atingia a linguagem quando eu trabalhava como adulto. Então, eu tive que dar um passo para trás e escolher um jeito de trabalhar mais infantil do que eu faria com alguém daquela faixa etária num outro contexto. Mas funcionou. E a outra coisa que é interessante é que se eu tenho um protocolo, se eu tenho uma medida, se eu tenho escalas de acompanhamento, eu consigo saber mais cedo que não está funcionando. Porque eu não estou vivendo sem saber para onde eu estou indo. Então, eu consigo até ver a necessidade de recalcular a rota, de trocar o Waze pelo Google Maps em determinados momentos, porque eu não quero passar pela estrada de terra, prefiro passar pelo caminho mais longo. Então, é útil para a gente de qualquer maneira, mas acontece sempre. Sim, e até, se vocês me permitem um exemplo, teve uma cliente, uma vez a gente estava tratando uma fobia específica, e aí um dado momento eu percebi assim, nossa, não tá andando, não tá andando, e a gente fazia os combinados, ela não realizava as atividades, e aí a gente foi ver, de verdade ela queria, né, fazendo novamente a conceitualização e tudo mais, ela estava com outra demanda que tinha mais necessidade naquele momento, que ela tinha acabado de ser promovida no trabalho, e ela estava tendo algumas dificuldades com os colegas, ela era uma pessoa que se cobrava imensamente, e aí a gente começou a ter que cuidar dessa parte do trabalho primeiro, para depois voltar na fobia específica, que era o tema inicial que ela trouxe. Então, nesse momento, eu considero assim, o protocolo deu uma pausa. Mas inicialmente ela não me falou, porque como tinha sido um combinado, eu acho que assim, ela era uma pessoa muito, muito organizada, extremamente planejada, assim, ela não saía da rota, ela tem dificuldade disso, era uma das questões na época. E aí ela virou e não teve coragem de falar. Eu fui vendo, nossa, mas não tá andando, né? A gente, o não verbal também fala. E aí a gente sentou para conversar, olha, as atividades não estão sendo feitas, já tem algumas semanas. O que está acontecendo? E ela falou, não, é porque eu tô com umas questões no trabalho. Beleza, então vamos focar nisso primeiro. Depois, quando você sentir que isso foi, né, faz sentido novamente retornar, a gente volta para o protocolo da fobia específica. Então, acontece muito, Ricardo, daquilo, né, de algum jeito, como a Sabrina falou, vamos recalcular a rota e tá tudo bem. O Waze não está tão à mão assim, mas você tem que se virar, né? Não tem Tem que se virar. escapatória. Muito bom. Pessoal, a pergunta que eu vou fazer para a Sabrina agora vai falar sobre estudante, então já vou deixar o recado, hein? Se você é estudante de psicologia, graduando de psicologia, você tem 50% de desconto para comprar o livro Protocolos e qualquer produto da Sinopse Editora. Ah, passei por cima da faixinha aqui agora. Tá bom? Sabrina, para quem está iniciando na TCC, principalmente os estudantes, tá? Qual o diferencial desse livro, né? Como é que ele pode ajudar quem está chegando na vida, né, de psicólogo agora? Eu acho que essa é uma preocupação que está inerente nos trabalhos que eu faço, e é uma coisa que a Deise já falou também, a gente cuidou muito de tentar deixar o jeito mais simples de ser entendido, porque para quem está começando, algumas coisas são mais difíceis de entender como é que você traz para a prática, porque você ainda não tem a prática para servir de suporte. Então, a gente deixou as propostas de temas a serem trabalhados, algumas propostas de exercícios a serem trabalhados, de tarefas terapêuticas, alternativas de textos, que por vezes você pode usar com o cliente, ideias do que era cada função de sessão. Então, qual o objetivo de cada sessão? Assim, você consegue pensar um pouco melhor no que seria demandado de você
e se estruturar para fazer. E tentamos fazer isso da maneira mais simples possível, usando a linguagem mais simples possível, sabendo que para quem está começando, essa simplicidade de acesso faz muita diferença, que a prática te ajuda depois a pensar algumas coisas baseado em você mesmo, mas para quem está começando, ler e entender como funciona faz muita diferença. Então, esse é um livro que foi pensado grandemente para quem está começando, para quem está precisando da segurança de saber para onde está indo ainda, sem conseguir fazer isso sozinho. Então, o protocolo é a forma como nós estruturamos, ajuda a pensar esse caminho junto com você. E eu acho que mesmo para quem vem um pouquinho mais tarde, para quem já está nesse caminho um pouquinho mais de tempo, vai ser útil, mas para quem está começando, vai ser especialmente interessante. E para a Deise, a pergunta era exatamente nesse sentido, né? Para quem já é experiente aí, Deise, o que o livro pode ajudar? Para quem já está na estrada aí, que a gente já conhece o caminho, já está com o GPS bem. Tem uma frase do Rubem Alves, cara, que eu gosto muito, que é: se você aprendeu tudo, então morra. Porque, assim, qual o sentido? E eu brinco muito com o pessoal, o quanto não importa quanto a gente estude, o quanto a gente faça, o quanto a gente busque, sempre tem coisa nova, sempre tem algo que você ainda não sabe. Ah, mas é um tema que eu já estudei bastante. Ok, talvez você vai buscar um artigo, buscar um livro, buscar um novo referencial, e a base daquilo você já sabe, mas nem que seja 10%, 5% daquilo, tem algo novo a ser agregado sempre. E com a facilidade dos protocolos, mesmo para aqueles profissionais que já têm anos de experiência, uma ferramenta, uma atividade, igual a Sabrina colocou, né? Ficou muito claro as metas terapêuticas, o objetivo da sessão, algumas tarefas específicas que podem ser utilizadas. Às vezes, não, eu tenho uma tarefa que eu acho que não combina para aquele cliente, vou dar uma olhada no livro de protocolos, para, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, e ver o que os protocolos usaram, se algum combina com esse cliente meu e eu acredito que eu possa adaptar. Então, tá ali, né, quando a gente fala que o livro não é uma receita de bolo, não é para ser reproduzida, se a gente para pensar, mesmo receitas, às vezes, né, não é o caso, mas ainda que fosse, mesmo as receitas, cada um vai pondo a sua carinha ali. Alguém vai pôr um pouquinho mais de açúcar, alguém vai pôr um ovo a mais, o outro vai pôr um pouquinho mais de farinha, o outro gosta do chocolate mais adocicado ou mais forte, ou vai trocar por um chocolate zero ali. Enfim, vão tendo alterações. Então, é isso, é lembrar que qual é a finalidade, qual é o foco, e como que eu posso fazer uso dessa ferramenta, entendendo que, igual a gente falou o tempo todo, a relação terapêutica é a base e isso é o meu foco principal. Posso só contribuir com uma coisinha que eu acho que vale a pena relembrar Sem nesse dúvida. ponto também? A maior parte de nós que hoje atende online teve que aprender isso muito na marra. A Uhum. pandemia cobrou isso muito dos psicólogos e a gente viu que funcionava. Mas nós colocamos uma sessão inteira nesse livro só de protocolos online, que já estavam pensados para essa modalidade de atendimento, mesmo em grupo, porque é possível fazer grupo Uhum. online também. E isso é uma vivência que, por vezes, mesmo quem tem muitos anos de prática, não tem. E eu posso dizer para vocês, porque eu fui essa pessoa na pandemia, quando falaram, vai ter que atender online, eu resisti com todas as forças que eu tinha, porque eu não acreditava que ia funcionar, porque eu nunca tinha vivido aquilo, nem como terapeuta, nem como cliente. Queimei a língua lindamente, funciona, é muito legal para dar acesso para quem está em diferentes regiões, funciona para diversas faixas etárias, mas exige adaptações e exige que você se prepare Uhum. para esta modalidade de atendimento e que pense os casos também considerando o contexto online. Eu acho que temos muitos protocolos que podem ajudar nisso também, para quem já tem um pouquinho de tempo nesse caminho. Muito bom, muito bom. E assim estamos, né, nos encaminhando aí para o final desse nosso Sinopse Entrevista de hoje, que abordou o livro Protocolos Clínicos em Terapia Cognitivo-Comportamental, de Beck, a terceira onda. Com certeza daqui a alguns anos vai aparecer a quarta onda, a quinta onda, a gente vai, né, chamar a Sabrina e a Deise para atualizar a obra, né, porque essas ondas da TCC não param, a coisa não tem, né, fim. O que, aliás, é interessante porque valida um pouco daquilo que a gente tem falado, né? A psicologia evolui muito e, Uhum. infelizmente, né, as faculdades não conseguem acompanhar. Então, você que está aí, né, ainda na cadeira da faculdade, você vai ter que ler muito, vai ter que fazer muito, né, participar de muito congresso, muito evento, vai continuar estudando ad eterno, porque a psicologia, né, continua, a saúde mental está, né, toda hora, né, necessitando de
novas ferramentas, e essas ferramentas, pessoas como a Sabrina, como a Deise e outros autores, né, estão aí para trabalhar, né, testar, aplicar, né, os seus estudos e publicar material. Mas, Sabrina e Deise, aonde os nossos internautas podem encontrar vocês? Quais são os projetos que vocês têm em andamento? Fica agora a tela aí para vocês se despedirem, passarem os contatos, né, para que as pessoas possam continuar extra vídeo aqui, alguma comunicação com vocês. Fiquem à vontade. Bom, eu estou na UFTM, em Uberaba. Quem quiser me visitar e tomar um café vai ser um grande prazer. E vocês me encontram também nas redes sociais do meu grupo de pesquisa, que é o naps.uftm, e o psicologianaprática.site, que lá sempre tem trocas sobre conhecimentos da psicologia, tanto da TCC quanto da avaliação psicológica, publicações sobre as coisas que estão saindo, a gente divulga, e vez ou outra eu faço sorteios também de materiais que eu publiquei, que podem, quem sabe, ganhar em sua casa de maneira gratuita via sorteios do NAPS, né? E eu sempre tenho projetos, e aqui mesmo com a sinopses tem algumas coisas para saírem ao longo do segundo semestre, ou talvez no início do ano que vem, que eu falei que eu estava fazendo um compilado. Eu trouxe tarefas terapêuticas, e agora protocolos, está faltando a psicoeducação, que vai ser o próximo projeto, que já está fechado para sair pela sinopse daqui a algum tempo. Quem tiver curioso, espera um pouquinho, que vai ter outra linda capa para vocês daqui a alguns meses, tá bom? Bom, pessoal, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Quem quiser aí continuar seguindo, acompanhando, trocar uma ideia, procura aí nas redes sociais. Meu Instagram é deisecoelho.psi. Vai ser muito bom, né, apresentar vocês, contar um pouquinho de como que foi. Quem quiser saber mais, só chamar lá e dar um oi que vamos trocar ideias. De novo, estamos sempre aprendendo. Também dou aula na Faculdade FAEP, e com os alunos lá, trabalhando com a questão da psicologia do desenvolvimento, neuropsicologia, e alguns projetos aí aqui no forninho ainda sendo trabalhados. Vamos ver quando a gente coloca eles ali em prática. E é isso. É isso, agradecendo aí a você que ficou conosco até agora, lembrando, né, habilita ali o sininho, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal para que no próximo lançamento de livro você receba a notificação. Pessoal, Sabrina, Deise, muito obrigado pela confiança em nos dar, né, mais esse filho para a gente criar aqui junto com vocês, né? Cada livro é um filho, o pessoal não sabe, mas até o prazo de editoração, tal, dá quase mesmo os 9 meses, é longo, né? Quem baixa um PDF de um livro, né, Sabrina? Quem pirateia um livro não tem noção do trabalho que dá, né? E do tanto que vocês tiveram que estudar, aprender, trabalhar para produzir um material. Mas a gente fica honrado em ter vocês aqui como autoras das sinopses, tá bom? Muito obrigado, um beijo, um abraço muito grande para a Deise, para a Sabrina e para você que ficou conosco até agora aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Gente, obrigada, tá? Mandem feedbacks, eu os adoro. Então, mandem, por favor, contando para a gente o que acharam do livro.